Então, o professor Vitor Soares, né, que veio da carreira magistério e tudo mais, vai contar como foi esse processo até chegar aonde ele se encontra hoje, que é o mundo dos concursos públicos. Inicialmente, professor, como foi que você decidiu estudar, né, para concursos públicos? Então, eu tenho como referência um familiar meu, professor. Ele já era da carreira magistério, já tinha uns 10 anos mais ou menos, e eu ficava observando como ele trabalhava, e é interessante a gente que é de classe popular, nós temos essas referências, para a gente tentar fugir daquelas, às vezes, as referências que a gente tem negativas. Como eu morava na época, né, na verdade, em uma região administrativa que você não tinha referência, ter uma referência como, por exemplo, pessoas que passaram em concurso público é muito interessante. Então, meu tio me deu essa referência e eu decidi, já no término do ensino fundamental, fazer magistério, né? Na época que era o ensino médio, conectado com a carreira já do magistério de ensino médio. E a partir daí fiz novo, logicamente, né? No ensino médio, tudo. E aí eu comecei a entender essa coisa de ser concursado realmente quando eu já estava finalizando o magistério, onde eu já tinha feito um concurso, mas sem saber o que era mais ou menos. E aí depois fui para a rede privada, e da rede privada a gente começa a receber esse incentivo, e foi aonde eu ingressei. Mas então, professor, e naquela época como era, né, em questão de recursos e tudo mais, né? A expectativa para quem era um concursado, como era? Então, naquela época, a única referência que você tinha, justamente para o professor, a carreira mais atrativa era a da Secretaria de Educação. Você não tinha, por exemplo, naquela época, o Instituto Federal. O Instituto Federal é muito recente. Então, todo professor que se formava na escola normal queria fazer o seu curso de licenciatura em qualquer área e queria ser professor da Secretaria de Educação. Então, era algo natural para quem já estava na antiga escola normal. E aí, o que acontece? Você tem aí, agora, a chance de ser um professor concursado. E eu já tinha passado por um processo seletivo, um concurso público, não tinha passado, e aí não desisti, e algumas colegas minhas já passaram, e a gente convivendo ali, eu como professor de rede privada, e ela como professora da rede pública, já da Secretaria de Educação aqui do DF, eu via a diferença, né? Por exemplo, ela tinha uma flexibilidade diferente da minha. Eu trabalhava de manhã à tarde, ela trabalhava só no turno. Então você tem toda essa diferença salarial enorme, um abismo que você tem aí em relação ao salário. Ou seja, todo professor queria ser, e até hoje, né, sonha ser um professor concursado, independentemente da região onde a pessoa está, da prefeitura, estado aqui do Distrito Federal, mas a referência que a gente tinha e a atração que a gente tinha naquela época era apenas a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, realmente. E hoje a maioria das pessoas de todo o Brasil almejam, né? Almejam um cargo público, né? Você que está aí em casa também, creio que você almeja por esse sonho, e eu creio que você vai conseguir, junto com as nossas dicas aqui. Então, professor, mas como foi esse processo? Foi difícil? Você teve apoio? Foi demorado? Então, quando eu terminei o ensino médio, como eu falei para você, eu sou de classe popular, né? Minha família não era uma família abastada. Minha mãe falou para mim o seguinte: daqui para frente é com você, você precisa realmente trabalhar para que você possa realmente se sustentar e seguir a sua vida. Então eu fui para a rede privada trabalhar e comecei a procurar fazer alguma graduação, e nesse intervalo, concurso público, na minha época, o concurso para a Secretaria de Educação ainda aceitava o magistério. Inclusive, foi o último concurso que aceitou o magistério de ensino médio, foi o concurso que eu fiz. E eu passei por conta disso. Eu não tinha graduação, inclusive, na época. Até uma questão que eu queria dizer. Eu fui fazer pedagogia depois que eu já era professor da Secretaria de Educação. Então, assim, alguns colegas, inclusive, fizeram esse mesmo percurso. Hoje, não. Hoje, para você ser professor da Secretaria de Educação, você precisa ter um ensino superior. Sim. E aí o que acontece? A gente não tinha, como hoje você tem, essa popularidade de
vários canais, por exemplo, aqui no YouTube, vários recursos que você tem, muito material direcionado, você tem mentoria, você tem vários recursos que na minha época não tinha. O que nós tínhamos? Nós tínhamos aquelas apostilas pré-prontas, que não tinham qualidade, você tinha que comprar 3, 4, 5 apostilas. Fazer uma junção de vários materiais para conseguir estudar aquilo que estava no edital, né? Isso, e às vezes não dava nem o assunto que você queria. E o interessante é que os professores que davam aula para mim no cursinho preparatório foram meus professores lá na escola normal. Então já até o tom de voz eu já conhecia dos meus professores. Foi bem interessante. E aí o que acontece? A partir daí, eu pegando muito material dessas apostilas pré-prontas, eu entendi que eu precisava buscar também alguns materiais específicos, como de língua portuguesa, como da área de direito, algumas questões mais específicas. E questões também. A gente tinha muitas questões defasadas. E isso, às vezes, atrapalha muito a gente. O que foi primordial para mim foi o grupo de estudo que eu participei. Todos os meus colegas passaram em algum concurso. Eu tive 9 que passaram no magistério dessa época e um que passou no TJ depois. Mas o grupo de estudo ele foi muito importante. E até dar uma dica para vocês. Muitas vezes a gente fica com medo de estudar com um colega, pensando que ele vai tomar a nossa vaga. E não é assim. A nossa vaga é nossa. A gente só precisa de uma. Precisa de uma vaga, verdade. Isso mesmo. Então, assim, o grupo de estudo foi primordial para mim nesse momento. Exatamente. Lembrando também que hoje temos uma facilidade enorme de estudar com materiais gratuitos, né? Você procura no Google, no YouTube, você encontra, né, uma pesquisa e tudo mais, uma aula. E naquela época não tinha, né, professor? Esses recursos todos não tinha. Era muito restrito, né? Não tinha. Você não tinha YouTube, você não tinha canais, você não tinha... Para vocês terem uma ideia, eu tô falando do período que iniciou o Orkut. Eu tô falando do início do Orkut, que já nem existe mais. O Facebook já está defasado, né, nesse sentido também. Eu vi o Facebook, quando o Facebook chegou, eu já estava fazendo graduação. Então, assim, durante esse período, você tem aí uma escassez muito grande de material, você dependia muito do presencial. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que a gente tinha que traçar algumas estratégias, que hoje ainda essas estratégias são válidas, como por exemplo, resolução de muitas questões, o grupo de estudos, você poder dar aula para os seus colegas a respeito de determinados assuntos, você usar vários materiais e você realmente, e hoje não, hoje você tem aí o YouTube, você tem vários cursos que são, na minha época era caríssimo, hoje você tem curso muito em conta, né, que aí abaixo de 200, abaixo de 300 reais você encontra bons cursos. Exatamente, antigamente um cursinho preparatório, né, presencial era caríssimo naquela época, né? Era mais de R$1.000. Só que realmente, tinha recursos para poder pagar, né? Então, hoje, com a popularização, com os canais gratuitos que você tem no YouTube e com os materiais que você tem aí de muita qualidade, você tem aí hoje muita chance de passar. Tem essa facilidade, porém a concorrência ela aumenta. Então você precisa ser mais especialista nesses assuntos, né? Então, professor, você acha que para a pessoa conquistar a aprovação, em primeiro lugar, né, a gente sabe que o professor que está ali, especialista, que dá aula para concursos, ou o professor que dá mentoria e tudo mais, o que acontece? A maioria das vezes a pessoa culpa, né? Culpa o material que ela comprou, ou culpa uma mentoria que ela comprou. Não passei porque não peguei um material de qualidade. Não passei porque essa mentoria não prestou para mim. Mas, às vezes, você acha que depende do material ou da pessoa? Então, o que você acha? É multifatorial. A gente, às vezes, pensa que a gente tem a mania de culpabilizar o outro. Sim. E a gente tem que assumir nosso grau de responsabilidade. Então, é multifatorial. Se você tem um material que ele está atualizado, se a linguagem é uma linguagem que é acessível, se você tem a facilidade de todo o conteúdo, se você tem a facilidade de um material todos os dias ali, horário certinho, então a culpa não é do material e nem do professor. Então você precisa realmente entender se é isso que você quer realmente. Então, assim, se você quer de todo o seu coração, se você quer de toda a força, você vai se dedicar e eu digo pra você, se não desistir, uma hora vai passar. Eu posso falar com toda certeza
quem passa em concurso público não é o mais inteligente, é o mais esforçado e é aquele que persiste. Eu já vi pessoas muito limitadas em relação ao intelecto, mas que elas persistiram e conseguiram passar em concurso público. Então, assim, não tem nada a ver com inteligência, com capacidade, tem a ver com persistência e tem a ver com você realmente querer isso. É o interesse e correr atrás. Então você acha que a disciplina e a determinação são fatores importantes nesse processo? Muito melhor do que inteligência. Você tem pessoas inteligentes que não têm determinação, não têm garra e não conseguem passar. Agora você tem a pessoa que é esforçada. Eu digo sempre, o esforço vence a inteligência. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou inteligente, eu consigo pegar rápido. Sim, mas você é esforçado? O esforçado vai ganhar de você. O esforçado vai ganhar daquela pessoa. Então eu vejo muitas pessoas que são muito limitadas, muita dificuldade, às vezes precisa 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes de mesma aula e vai lá e passa. Cada pessoa é diferente, né? Tem o seu tempo de aprendizagem. Vai lá e passa. E tem gente que assiste a aula de uma vez só, não passa. Por quê? Porque o esforço ganha a inteligência. E durante esse processo que você saiu da faculdade, fez o magistério e tudo mais, qual foi o momento que você pensou, eu preciso mudar de vida? O boleto chegando, né, minha irmã? O boleto chegou, eu falei, eu preciso mudar de vida, porque o boleto chegou e eu preciso realmente ter aí, né, a possibilidade de poder pagar esses boletos que estão chegando. E aí, na rede privada, muito limitado, trabalhando 20/20, trabalhava de manhã à tarde, tinha 15 turmas. Professor da área de pedagogia tinha 15 turmas. Por quê? Porque eu não era professor regente, eu era professor de curso. Entendi. Eu dava aula de xadrez na época, eu tenho formação em xadrez também, e aí eu dava aula de xadrez, ganhava um dinheiro muito curtinho, que era o dinheiro exatamente da passagem, e o dinheiro do cursinho que o meu tio, aquele que eu falei, pegou e me emprestou cheque, e eu tinha que cobrir esse cheque dele, entendeu? Então ter um padrinho nessas horas também é muito bom. Então, assim, a necessidade de cobrir o cheque do meu tio, a necessidade de pagar os boletos. Então, o que aconteceu? Eu vi a possibilidade, uma luz no fim do túnel, de poder passar no concurso. E o que eu fiz? Eu fui para cima, com muita força, com muita garra, estudando junto com meus colegas, grupo de estudo, com material ruim, a gente passando por cima disso. Né, também, né? E tentando realmente suprir as lacunas que nós tínhamos naquela época, que foram preenchidas em muitos aspectos hoje, como, por exemplo, a questão de material e de facilidade de acesso de material, que eu não tinha naquela época. E, professor, durante esse processo de preparação, algum momento você pensou em desistir? Claro, nós somos seres humanos. A gente desistir é o mais fácil. Durante esse período eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses sem pegar em nada. E quem falasse de concurso público, eu dá vontade de bater. Mas, enfim, eu fiquei muito assim... Eu fiquei muito triste porque eu tinha feito um concurso e não tinha passado. Então, a gente fica muito triste, vivi o luto. Mas aí eu pensei, se eu desistir, eu não vou conseguir hora nenhuma. Eu vou ficar onde eu estou hoje. E eu tive colegas que desistiram. É um fato interessante. Na mesma época, eu estudando com os meus colegas, com algumas colegas, e elas disseram, não quero mais saber de concurso público, eu acho impossível. E hoje elas ainda estão na rede privada, na mesma escola que eu estava, 20 anos depois, porque elas desistiram. Então, provavelmente, se eu tivesse desistido, eu estaria lá junto com elas. Exatamente. Então, por um momento, eu dei uma fraquejada, mas realmente eu senti a necessidade, tinha as referências, meus colegas que já tinham passado, meu tio. Então, assim, eu tive pessoas que realmente falaram, Vitor, não desista, você está no caminho certo, você vai conseguir. E aí, a partir disso, realmente eu retomei os estudos e aí eu fiz alguns concursos para me preparar. Eu sabia que eu tinha que traçar uma estratégia e o que eu fiz? Eu fiz 5 concursos antes de fazer o concurso da Secretaria de Educação, por assim dizer. E nesses 5 concursos, eu percebi qual eram as lacunas que eu tinha, os problemas que eu tinha, as necessidades que eu tinha de estudar. E, inclusive, dentro desses 5 concursos, eu ainda passei em 2. Eu fui classificado, entrei dentro do número de vagas e não assumi porque eu estava com foco na Secretaria de Educação. Eu fiquei com medo. E eu pensei o seguinte, se eu entro nesses concursos, provavelmente eu não vou querer continuar. Eu passei no MEC, por exemplo. Um dos que eu passei no MEC e passei no FDE. Então, 2 concursos que eu fiz, federal, e passei. Só que
Naquela época era muito mais atrativo, como eu falei, a Secretaria de Educação. Sim. E eu pensei, se eu entrar no MEC, eu posso desistir, me desestimular de estudar. E eu estava muito focado no estudo. Eu falei, não vou assumir, vou continuar aqui mirradinho mesmo, pagando a passagem de ônibus pura, pagando o cheque que o meu tio tá me ajudando. E era, gente, era o dinheiro certinho. Me sobrava contado, me sobrava ali, às vezes, um dia para comprar um lanche. Lá no próprio cursinho, eu comprava às vezes um pão de queijo no final ali do turno, mas era o dinheiro contadinho mesmo. E eu não me arrependo, porque realmente valeu a pena. Então, professor, você acha que antes de... Todo mundo tem um órgão que você passa lá, às vezes você passa lá na frente e fala, né? Um dia eu vou trabalhar ali, né? Ou pensa, né? Como eu queria trabalhar ali. Todo mundo tem, né? Um sonho de passar em algum órgão público. Você acha que é importante, então, fazer esse processo de vários concursos públicos para se preparar, para ter mais experiência até chegar no seu tão sonhado concurso público? Eu falo para você que é uma das questões primordiais. Faz parte da preparação. Eu me preparava como? Eu resolvia muitas questões, eu tinha a parte teórica, chegava em casa, eu não dormia antes de fazer ali uma revisão da parte teórica. Então, aí nesse momento, eu fazia 20 questões quando eu acordava, 20 questões quando eu chegava, fazia ali um resumo, um mapa mental, fazia uma revisão e fazia as questões, 20, era o mínimo que eu fazia por dia, ia dormia, no outro dia acordava, fazia mais um grupo de questões e ia trabalhar. Na hora do almoço, eu fazia aquela mesma revisão que eu fiz de madrugada, eu fazia com as minhas colegas, ensinando a elas e resolvia as questões que eu tinha feito durante aquele período com elas. Então, assim, foi muito importante esse processo. E o que eu fazia nos domingos? É um grande lance. E essa dica eu dou para todo mundo, gente. É muito importante. Eu fazia um grande simulado de todas as matérias durante os domingos, mais ou menos no horário que seria o meu concurso público. Entendi. Por quê? Para preparar o meu corpo e o meu cérebro, para o corpo e o cérebro entender que domingo é dia de concurso, que domingo é dia de mudar de vida. Então eu preparei o meu corpo, a minha mente, me preparei realmente para poder fazer isso. E quando surgia concursos na área educacional, eu fiz aeronáutica, eu fiz FNDE, eu fiz MEC. Tudo para adquirir experiência, né? Fiz no entorno, fiz do Valparaíso, fiz dos... Santo Antônio Descoberto, fiz muitos concursos na área de magistério, que era a banca que eu queria, que era o CESP na época, para poder me conectar realmente e entender o que eu precisava melhorar. Então foi muito importante essa preparação. Então nessa época de preparação você já tinha, digamos que a sua rotina diária, ela já era toda organizada, né? Ou seja, a disciplina mesmo, né, que seguia, né? Isso, e eu trabalhava. Então assim, eu tinha minha carga horária de trabalho. Por exemplo, o professor aqui na Secretaria de Educação do DF, ele trabalha em um horário e ele coordena no outro. Então, se o professor quiser pegar um horário da coordenação, né, e estudar um pouco, resolver questões, etc., ele conseguia. Porque ele estava na sala dos professores. Eu, enquanto professor da rede privada, não. Eu dava aula de manhã, batia o ponto, almoçava, voltava, batia o ponto de novo, sala de aula. E ficava até 6 horas da tarde. E aí, de lá, a minha chefe, que morava em Taguatinga, que morava onde era lá o meu cursinho, me dava uma carona, economizava uma graninha para comprar pão de queijo na noite, né? Eu pegava a carona com ela e chegava lá, eu fazia as minhas aulas. E quando era intervalo entre uma aula e na hora que a gente, no recreio, né, no intervalo lá do meio da aula, eu aproveitava para fazer a revisão do primeiro tempo. Eu pegava a revisão do primeiro tempo que o professor falava, já revisava ali rapidinho, fazia um resumo para a noite e eu finalizar isso. Então, assim, eu estava muito focado no que eu queria. Esse foco, ele é muito importante. É muito importante a pessoa realmente saber o que ela quer, né? Ter um foco, ter um objetivo. Isso. E para vocês verem que o professor Vitor Soares, né, durante os intervalos, ele ia lá e estudava. Porque tem gente que fala, não tenho tempo para estudar, né? Trabalho o dia todo e tudo mais. Então, é possível, durante esses pequenos intervalos de descanso que você tem, dar uma revisada, uma lida no material? Você acha que consegue ter uma fixação, consegue estudar? É muito importante a gente frisar o seguinte: naquela época você não tinha
O YouTube. Sim. Né? E aí, o que o pessoal faz? O que você faz na hora do seu almoço, meu querido, minha querida? Você vai lá e assiste o DFTV, Jornal Hoje, assiste lá o jornal local da sua cidade, porque a gente está falando aqui de você que mora lá no seu estado, no seu município. Aproveite, ao invés de você assistir isso, que não te alimenta, aproveite para você abrir lá no YouTube os canais dos professores que você tem de referência. Assiste lá. Eu tenho só 15 minutos de intervalo. Abre o seu celular, coloca um fone de ouvido, escute lá 15 minutos. Faz diferença. É melhor você assistir 10 minutos de teoria do que 10 minutos de tragédia. É muito melhor. Você sai muito mais animado. Quando você vai resolver uma questão, caramba, aqueles 15 minutos que eu fiz lá, me ajudaram a resolver essa questão. O problema é que a gente fala que quer, mas não trabalha para este objetivo. A gente também não sai da nossa zona de conforto, né? Isso. A maioria das vezes. E estudar para concurso público é sair da zona de conforto, né? Isso. Eu costumo dizer o seguinte: é melhor você viver 2, 3, 4, 5 anos que seja, igual um cachorro, sofrendo. Mas eu falo sofrimento, estudando e pagando preço, e acordando de madrugada e dormindo de madrugada, do que você viver a vida toda. Exato. Porque você imagina, vamos pegar aí estourando. Eu vou pegar o máximo disso, 5 anos. Durante 5 anos você sofrendo, estudando ali, pagando o preço. Quando você passar no concurso, você não vai nem lembrar. É igual a mamãe quando tem um menino. A mamãe, quando tem um menino, sofre e diz assim: nunca mais eu vou ter menino. Nunca mais vou ter. Tá lá grávida de novo. Por quê? Porque esquece. Você também vai ser da mesma forma. Depois que você passar no concurso público, sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer. Eu lembro disso com muita alegria. Do deserto que foi o momento que eu estava estudando. Eu falo para vocês, eu vivi 3 anos de cão, para que eu pudesse depois realmente ter aí a chance de viver uma vida melhor. Conseguir chegar, ter um boleto para pagar, eu ter condições. Nem que seja dividido, mas eu consigo hoje, entendeu? Hoje já consegue, né? Então, estudar para concurso é solitário, né? A maioria das vezes a gente tá ali sozinho, ou a gente pensa que tá sozinho, né? Porque às vezes tem uma rede de apoio, sim, né? Depende de cada pessoa, a gente acha que tá sozinho, mas é isso mesmo. Então, professor, você falando nisso, né, dos frutos e tudo mais, quais eram os frutos, os resultados que você esperava alcançar, né, com tudo isso? Naturalmente, o resultado seria ser aprovado na Secretaria de Educação, né? E também, depois disso, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu pensei o seguinte: se eu passar no concurso público, eu vou mapear esse percurso que eu fiz e vou demonstrar isso para outras pessoas. Eu vou mostrar para elas, eu falo: olha, pisa onde eu pisei, faça o que eu fiz. Você vai fazer as suas adaptações, logicamente, de tempo, de espaço, né, de todas as questões. Sim. Mas se você traçar mais ou menos a estratégia que eu fiz, que gerou um resultado, você também consegue. Então eu prometi para mim mesmo que um dia eu iria ajudar pessoas de graça. Eu falei assim: olha, eu vou ajudar pessoas a passarem em concurso público. Não sabia como, eu não tinha a mínima ideia como é que eu ia fazer isso, mas eu já tinha isso no meu coração lá em 2002 para 2003. Então, pessoal, para você que está chegando agora, estamos batendo um papo super descontraído com o professor Vitor Soares. Ele que atualmente dá aula para concurso público, mas veio da carreira magistério, teve toda a dificuldade, todo o processo de preparação, conseguiu ser aprovado em vários concursos públicos e hoje está aqui compartilhando sua experiência, seus conhecimentos conosco para somar também na sua aprovação. Então, professor, mas o que nós queremos também saber, e o pessoal de casa quer saber, quando você recebeu o resultado da sua aprovação do concurso que você tanto almejava, qual foi o sentimento que você sentiu? Como foi? Conte essa experiência. Então, hoje para você receber o resultado, você entra lá na internet, né, abre o seu celular e vai lá no site da banca, coloca lá login e senha, coloca o seu CPF, você consegue saber qual foi o seu resultado. Na minha época, não. Nós tínhamos um jornal de circulação popular e todo domingo você tinha lá a lista dos aprovados. Então, todo concurseiro queria que o seu nome saísse no Jornal de Brasília, aqui do Distrito Federal, para que você pudesse realmente ter garantido ali a sua vaga. E aí, no domingo anterior, eu não comprei o jornal, eu estava muito apreensivo. Interessante que
eu fiz a prova junto com uma colega minha que eu tinha certeza que ela ia passar. Eu sabia, eu falava, ela era muito mais inteligente que eu. Por isso que eu falo, o esforço ganha da inteligência. Por quê? Exatamente. Ela era muito inteligente, eu corrigi a prova junto com ela e minhas questões totalmente diferentes da dela. E eu pensei, ela passou e eu não. Quando saiu a lista, o nome dela não tava e o meu tava. Ela passou, mas ela passou em 2012 que ela passou. Outro concurso, no próximo concurso que teve, 2004, desculpa. Em 2004 ela passou e ela foi chamada em 2005. Então, o que aconteceu? Eu estava em casa, já frustrado, porque eu sabia que eu não ia passar por conta dessa correção. Não tinha expectativa nenhuma. E de sábado para domingo, a colega minha me ligou 2 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã. Eu falei, gente, o que a Auri quer, meu Deus do céu? Me ligou, falei, o que você quer? Geralmente, gente, quando liga esse horário, 2 horas da manhã, notícia ruim, né? Notícia ruim. Eu pensei, alguém morreu, tragédia, alguma coisa, misericórdia. Aí, atendi o telefone e ela foi e falou, Vitor, você viu o jornal? Eu falei, não quero saber de jornal não, tô chateado, não quero saber disso não, já sei que eu não passei, corrigi lá com a colega e não... Enfim, ela falou, mas o seu nome tá na lista. A minha vontade era de dar um grito, mas eu fiquei com medo de acordar minha família e meus vizinhos. E aí eu falei, eu vou dar o grito só no outro dia. Enfim, eu e o meu grupo de estudos conseguimos passar, todo mundo tava com o nome na lista, e aí fizemos uma festinha lá, e eu fiquei com essa expectativa. Eu falei, gente, eu fui abençoado com isso, eu tô muito grato e eu preciso devolver isso para a sociedade de alguma forma. Foi onde eu pensei realmente como que eu poderia contribuir para que outras pessoas pudessem também passar em seus concursos públicos. Eu não sabia como. Isso foi um pensamento muito ainda recente. E eu não tinha, muito imaturo ainda, não sabia como que eu poderia fazer isso. Eu não, naquela época eu falava, dar aula? Eu não consigo dar aula, eu sou muito tímido, não dou conta de dar aula. E eu pensei assim, eu vou fazer alguma forma para ajudar as pessoas. Enfim, e aí passei no concurso, assumi lá no São Sebastião, morando do outro lado da cidade, mas pensa um homem que é feliz. Pensa que ia morrendo de felicidade para aquele lugar. Saía de casa de madrugada, chegava em casa à noite. Nunca nem vi o sol da minha cidade. Eu só via a lua, porque eu só saía de noite, voltava de noite, mas feliz da vida. Feliz da vida. Aí depois eu fui e fiz a remoção, o concurso de remoção para minha cidade. Hoje desde então, eu tô sempre lá agora. Então quer dizer que depois que você passou no concurso público, lhe veio o desejo, né, de ajudar também outras pessoas que tinham essa dificuldade. A mesma dificuldade que você teve de encontrar materiais atualizados, de metodologias diferentes e tudo mais, né? E ver essa vontade de ajudar outras pessoas. Mas, então, como foi que você caiu no mundo dos concursos públicos, de dar aula para concurso público? Então, o que acontece? É importante frisar que eu vim do presencial. Eu não era do online, eu comecei no presencial, mas eu comecei no presencial não como professor de preparatório para concurso. Eu comecei com formação de professores. Na Secretaria de Educação, você tem uma escola de aperfeiçoamento que você trabalha com formação continuada, que a gente chama aqui carinhosamente de EAP, que ela é uma subsecretaria de formação continuada aqui do Distrito Federal. E eu fui convidado para trabalhar, para dar uma formação para professores de educação infantil, sobre um assunto, era questão curricular, currículo de educação infantil. E nisso eu tinha uma colega que ela assistiu ao evento, assistiu uma palestra, inclusive a palestra inaugural, e eu muito empolgado e tal, porque eu falei, se a palestra inaugural for chamativa, o pessoal vai fazer a inscrição. E aí eu fiz uma aula bem dinâmica mesmo, meu drive estava muito alto, estava muito incentivado com relação a isso, e minha colega percebeu que eu tinha alguma coisa que poderia ser aproveitada nesse sentido. E ela falou assim para mim, Vitor, por que você não dá aula para concurso público? Eu falei, aí veio aquele lance, eu falei, nossa, mas, poxa, eu sou muito tímido, será que eu consigo falar para um público especializado, professores que estão querendo realmente se preparar? Aí veio aquela lembrança de que realmente poderia ser a chance que eu tinha de resolver aquele desejo que eu tinha lá no começo, que era ajudar pessoas. E eu falei assim para ela, mas como é que vai ser? Ela falou, eu conheço pessoas que podem te ajudar. E ela me colocou em um determinado curso preparatório. Eu dei uma aula lá, teste, o dono gostou, e desde então eu comecei a dar aula em alguns cursos aqui dentro do Distrito Federal para o presencial. Nesse intervalo,
eu fui convidado pela mesma pessoa, que ela já tinha um estúdio, para que eu pudesse gravar uma aula sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. E ela perguntou para mim se eu gostaria de fazer isso. E eu gosto muito de desafio. Eu falei, então, naquela época era somente presencial? Você ainda não tinha contato com online como atualmente, não, né? Não tinha contato com online. E aí ela me chamou, ela sempre foi do online, e ela me chamou para também participar do online. Fiz um curso completo de ECA para eles, e foi amor à primeira vista. Eu falei, o meu lugar é aqui. Então, hoje, eu tô quase que 100% no online. De vez em quando eu ainda faço alguns eventos, aulões e tudo, mas hoje o meu tempo é dedicado quase que 100% para o online. E hoje eu vejo que o futuro é aqui. O futuro é online por causa justamente dessa questão de não haver limites. Exatamente. Eu ajudava, né? não existe barreira, né? Eu sempre costumo dizer assim, quem tem limite é município. E a gente que está aqui no online não tem mais limite, né? Quando eu estava no presencial, eu dava aula para professores, eu dava aula para 100, 150, 200 pessoas no auditório. E eram todos aqui do DF. Hoje, eu tenho alunos do Acre, eu tenho alunos do Nordeste, alunos do Brasil todo. Que você abre uma live, por exemplo, uma aula gratuita, né? Isso. Tudo mais, tem... quantas pessoas quiserem entrar lá, né? 500, 1000 pessoas, o céu é o limite, né? Então, é isso mesmo. E hoje está muito mais fácil, né? As pessoas recorrerem ao quê? A educação à distância do que a presencial, justamente da correria que atualmente a sociedade vive, né? De trabalho para casa e tudo mais. Não dá tempo de ir num cursinho presencial. Isso. Então, qual é o trabalho que você desenvolve atualmente? Cursos? Então, hoje eu tenho um canal no YouTube. Ele é dedicado a pessoas que não têm a possibilidade de pagar um concurso na área da educação. Então, 2 vezes por semana eu abro uma live lá. E qual é o nome do seu canal mesmo, professor? Canal Professor Vitor Soares mesmo, é o meu nome. E lá a gente dedica um tempo, uma aula a gente dedica para resolução de questões e a outra para a parte teórica com resolução de questões. Então, as pessoas que não têm a possibilidade de comprar um material, elas podem ir lá, foi como eu disse, hoje você tem essa possibilidade do online, de ter professores que fazem isso. E eu tenho também alunos que fazem parte dos cursos que eu comercializo. Então, hoje eu tenho mais de 1.500 alunos que estão comigo, tem uns cursos que a gente faz e a gente consegue aí ajudar essas pessoas tanto quanto as pessoas do nosso canal no YouTube. Então, assim, hoje a gente consegue realmente fazer esse trabalho e essa abrangência de não ter limites, né, você conseguir essa questão. E uma coisa que é muito interessante, que eu esqueci de dizer, você tem aí a internet que antigamente era quase que exclusiva de uma parte da sociedade. Era limitada para um certo grupo de pessoas, certo grupo de pessoas. Hoje, uma pessoa, ela tem um celular na mão, ela tem ali seus dados móveis, ela consegue assistir uma aula. Até porque hoje é necessidade, hoje até quem não quer ter internet precisa, às vezes, para fazer algum tipo de coisa, né? Então, a utilização hoje do online é justamente para isso, para pessoas que não têm essa possibilidade, para alcançar pessoas. E você imagina, nós estamos na capital. Na capital, a pessoa que quer fazer um presencial, ela vira a esquina, ela tem uma aula presencial. Agora, quem mora lá no interior? Nossos queridos colegas professores que são ribeirinhos. Nossos queridos colegas professores que moram no interior, lá do estado, que município muito pequenininho. Lá não vai ter isso. Mas se ele tiver um telefone com dados móveis, ele consegue acessar uma aula e consegue ter a mesma chance da pessoa que está lá na capital. Isso é fantástico. Verdade. Você falando sobre isso, professor, ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade de estudar na educação à distância. Tem pessoas que dizem, não, eu prefiro o presencial porque eu estou vendo ali o professor e tudo mais. Qual é, digamos assim, qual é a dica que você dá para essas pessoas, né, para que elas possam ver que é possível sim você ter uma educação de qualidade, tendo a educação à distância, né? Vendo ali um vídeo online e tudo mais. É o que eu sempre digo, existem vantagens dos dois lados e desvantagens dos dois lados. Eu não gosto de esconder nada dos meus alunos. Porém, o online, ele tem muito mais vantagem do que o presencial. A única desvantagem que você tem do online para o presencial é a autonomia do aluno. Porque se o aluno ele não tiver autonomia, ele não consegue. Gente, e aí eu tô sendo bem sincero com você. O diferencial aqui é que você pode assistir o triplo de matéria
de assunto do que no presencial. E vamos falar sério, lá são 3h30. Aqui você consegue matar o mesmo assunto em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Então, você consegue economizar muito tempo aqui. Deslocamento, você está em casa, você faz a hora que você quiser. Até os custos com dinheiro de passagem e tudo mais, pelo amor de Deus, os custos aqui são mais baratos porque a gente ganha no volume. Então, a gente não está preocupado em alugar uma sala, porque só consigo colocar 100 alunos, então eu tenho que colocar o custo lá em cima para eu conseguir, né, cobrir os custos. Aqui não. Aqui você consegue fazer um custo bem interessante para o aluno e esse aluno, nós conseguimos cobrir os custos, por quê? Porque a gente faz no volume. Como eu disse, não tem limite. Então, assim, é muito mais vantajoso o online hoje do que o presencial neste sentido. Agora, você que está no presencial, você, meu colega que está no presencial, eu falo para você, dê uma chance para o online. Faça os dois, faça a transição. Comece lá no seu presencial, com o seu professor que você confia. Venha assistir aqui, nem que seja para revisão. Eu digo para você, você vai ver a diferença, você vai ver o seu salto intelectual, o salto do seu resultado, porque você vai ter duas referências. E aqui você vai ter a possibilidade, inclusive, de ter material super atualizado, que lá no presencial geralmente não tem, porque os professores eles não conseguem fazer realmente essa atualização. Dos alunos, né? E outra, não seguir o ritmo também das atualizações que a gente consegue, porque a gente não tem essa questão aí de deslocamento. A logística do presencial é muito gigantesco. Na verdade, esse é o custo muito gigante. Aqui, como as questões são mais minimalistas, a gente consegue realmente fazer acontecer melhor do que lá e com um custo muito abaixo. Então, professor, atualmente, a maioria dos concurseiros hoje, né, estudam sozinho, mas ainda tem muitas pessoas com essa dificuldade, que acha que precisa de um professor ali, né? Ali no pé para o quê? Tá incentivando e acha que o professor que é o responsável pela sua aprovação. Eu mesma, você mesmo contou a sua experiência, pessoas que estudam ali sozinho, né? Estudam sozinho e traçar aquela rotina de estudos e tudo mais. Então, estudar sozinho, a pessoa consegue ser aprovada? Desculpa. O grande responsável pela sua aprovação é você. E o grande responsável pela sua não aprovação também é você. Então a gente não pode culpar, o meu cursinho não é bom. Pode não ser bom. Mas, se você for um bom aluno, você consegue superar essas limitações. Então, não é culpa, gente. Eu não quero culpabilizar nem você e nem um cursinho, nem um professor. Não existe culpado nessa história. Existem responsáveis. Nós temos que nos responsabilizar dentro da nossa parcela de responsabilidade e temos também que entender que não é garantia que eu vá para o presencial e seja aprovado. E não é garantia que eu vá para o online e seja aprovado também. O que garante a minha aprovação? Batalha, persistência, resolução de questões. E a realidade é a seguinte: você precisa se esforçar. Vou repetir mais uma vez: o esforço ganha da inteligência. Então é você lutando. Vou dar um exemplo. Eu tive uma colega minha, Maria das Graças, adoro ela de paixão. Ela passou no concurso depois de 20 anos de estudo. E ela passou. Que dia que ela desistiu? Nenhum dia. Fato interessante, ela passou, ela ficou o mínimo que um profissional precisa estar para aposentar e aposentou. Eu achei bem interessante, que ela já tinha tempo de aposentadoria. Ela entrou na carreira magistério na rede pública aqui do DF, ficou 10 anos, depois de 10 anos ela se aposentou. E ela fala com muito orgulho, sou aposentada da Secretaria de Educação. Então, assim, nós estamos dentro de uma carreira que ela nos dá a felicidade de poder passar a qualquer momento da nossa vida. Não há uma idade limite. Aliás, a idade limite é aquela idade de aposentadoria compulsória apenas. Se você está fora da idade limite da aposentadoria compulsória, você pode passar. Então, persista, insista. Não passei no meu estado, vai para o município. Não passei para o município, vai para outro. Aqui o galera do DF não passa aqui, vai para o entorno. É isso que a gente precisa fazer. Por quê? A hora de passar
vai chegar. Então a gente tem que, digamos, fazer para todos os lados, né? Atirar para todos os lados que vem concurso. Isso, né? Mas na carreira magistério. Na carreira magistério. Não magistar para várias áreas. Não atirar para várias áreas, é para vários concursos dessa área. Focar em um concurso só e ir para cima. Então, professor, quer dizer que não existe idade. Tem gente que fala assim, tô muito velha para estudar, já tô... a pessoa mesmo se auto-exclui da sociedade, né? Acha que tá velho para aquilo, não tem chance mais de estudar, nem de passar no concurso público. Então, isso não existe idade. Não existe, né? Eu tive uma colega minha que em 2013, teve um concurso lá em 2012, ela foi chamada, quando ela chegou lá, já era uma senhora. E eu falei pra ela, fulana, o que você fazia antes? Ela falou, eu era costureira. Ela era costureira, sentiu a necessidade de estudar, fez pedagogia. Depois que ela fez pedagogia, ela começou a estudar. E passou já com 50 e tantos anos. E ela hoje é um fenômeno dentro da Secretaria de Educação. É professora de formação continuada. Ela tá na EAP arrebentando. Então, assim, ela tá super satisfeita. E hoje ela é uma senhora professora, concursada. Por quê? Porque ela viu justamente isso. Não existe idade. Existem profissões que não existem idade. E a carreira magistério é uma. Isso é fantástico. Isso, na verdade, ela tirou do papel o sonho, né? Porque o que acontece? A maioria de nós, todos nós temos sonhos. Todos. Não existe uma pessoa que não tem um sonho. Todos nós temos algum tipo de sonho. Mas tem pessoas que não tiram ali do papel, né? Só deixa ali e tudo mais. E justamente essas pessoas, né? Você também e outras pessoas que conhecemos, foram esse tipo de pessoa, né? De tirar do papel o sonho e de apostar e de realizar, né? Isso. O importante é partir para a prática. Se eu começar a praticar aquilo, como você falou, que está na teoria, está no papel, a gente consegue ver muitos resultados. Então, assim, eu já vou dizer logo para você. É uma questão de médio e, para alguns, de longo prazo. É muito difícil. Se você perguntasse para mim, Vitor, você conhece alguém que passou com um mês de estudo? Conheço. Mas não é aquilo que acontece geralmente. Não é a regra. A regra é uma pessoa que fez, se preparou um ano e meio. Eu tenho uma aluna minha, por exemplo, que ela está se preparando desde 2021. Ela vai fazer o concurso agora em dezembro de 2023. E ela colocou hoje uma postagem assim, bem interessante. Ela falou, dezembro tá chegando. E ela tá super focada. Então é uma aluna minha que já tá comigo há muito tempo e ela sabe o que ela quer passar no estado dela. E ela sabe que o concurso tá para sair. O concurso nem saiu ainda, o edital vai sair em dezembro e ela tá botando tudo que ela tem. E eu falei para ela, você vai passar. Mas você só vai passar se você depende única e exclusivamente de você. E o que eu precisar, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Eu só não posso fazer a prova por você, falei para ela. Tem aluno que fala, professor, faz a prova para mim. Eu falei, pois é, se eu pudesse eu faria. Mas infelizmente a gente não pode fazer isso. E a gente vai até a hora da prova. Tem gente que tá mandando WhatsApp para mim, professor, tô na porta perto de ligar o celular. Eu mesmo já fiz isso, né? Mandar mensagem pro professor perto de quase de entrar na prova, no horário da prova. E eu falo, tô com você vai escutar minha voz aqui te falando, dando a dica para você. E é isso que a gente precisa fazer, incentivar as pessoas. Então quer dizer que você já tem depoimentos de pessoas que passaram com a sua ajuda e tudo mais? Graças a Deus eu tenho pessoas que passaram comigo assistindo as aulas de graça. E eu quero dizer pra você, não é uma questão financeira, gente, também. Tem muita gente que reclama, não tem um dinheiro pra pagar um cursinho. Sim. Se você consegue entrar na internet e consegue fazer um cronograma de estudos ali, consegue... Até mesmo das aulas gratuitas, né, que tá ali, faz um cronograma e tudo mais. Justamente. Eu tenho muitos depoimentos. Professor, eu passei assistindo suas aulas aqui no YouTube. E eu achei fantástico isso. Eu tenho muitos que passaram comprando meu curso. Mas eu fico muito feliz, tão feliz quanto aquele que comprou os meus cursos, daqueles que passaram no gratuito. Por quê? Porque a gente está democratizando. Gente, vamos lá. É isso mesmo, é democratização. Há 20 anos atrás, a expressão tendências pedagógicas era um bicho de 7 cabeças. Era. E hoje quase todo mundo sabe o que é tendência pedagógica. A expressão bases psicológicas, na minha época era psicologia da educação, era um bicho de 7 cabeças. E hoje, Piaget, Vygotsky e Vallon... as pessoas conseguem ter acesso à questão teórica que há 5 anos, vamos lá, 5 anos atrás você não tinha. É porque, para você entender os teóricos da educação, né? Você que está estudando pedagogia ainda, ou que já está, sabe que teóricos da educação caem em qualquer prova de concurso. Então, antigamente, para a gente entender sobre esses teóricos, era preciso o quê? Comprar um livro, ler o livro daqueles autores. Hoje não. Hoje, nós, professores, né, de curso preparatório, conseguimos passar em uma aula sobre aqueles autores e tudo mais. E olha a facilidade que é, na atualidade, de estudar para concurso público, né? Para eu saber quem era o tal do Piaget,
Tinha que estudar o livro dele, que é grandão, né? Eu tinha que ir na biblioteca, sentar na biblioteca, deslocar da minha casa, que era distante, pegar ônibus, entrar na biblioteca e não podia levar o livro para casa, porque eu não era sócio da biblioteca, e eu tinha que levar a folha de papel ao maço com pauta, que o meu filho, você que tá aí do outro lado não sabe nem o que é isso, mas era uma folha de caderno, entendeu? E lá eu copiava quem era esse senhor, e aí eu levava para casa para que eu pudesse fazer realmente depois o meu mapa mental, o meu resumo e tudo isso. Hoje você tem um mapa mental na sua mão, você tem um resumo na sua mão, você tem a teoria facilitada com vários exemplos na sua mão. Então, assim, a facilidade hoje de você saber quem é um Piaget, um Vygotsky, um Vallon na vida é muito melhor, muito mais fácil. Não que o livro deles, não, que a teoria, o livro em si deles, que cada um desses teóricos construíram os seus livros, não que o livro deles não seja bom para ler, né? Mas para facilitar ali a compreensão do conteúdo sobre os teóricos, tendências, base psicológica, as nossas aulas, né, de todos os professores de cursos é super importante nesse processo. São bem diretas, objetivas e tudo mais, né? O nosso papel é traduzir o livro. Isso não exime o aluno de ler o livro. O que ele precisa entender é isso. Uma coisa não anula a outra. Por exemplo, existem autores que têm a leitura muito complicada, né? E esses autores, quando você pega o livro deles, às vezes você não consegue entender qual é o papel do professor. Fazer a transposição didática. Ou seja, traduzir para o pedagogês, para que o professor consiga entender o que está sendo descrito lá. Esse é o nosso papel, é facilitar o troco e a descida. É uma expressão que nós temos lá da década de 90, tá, gente? É facilitar a vida do nosso colega para que ele possa dizer assim: agora eu entendi, professor, eu li aquilo ali, não estava entendendo. O senhor falou e eu consegui entender. O nosso papel é esse, é dar esse insight na cabeça do nosso colega. E, professor, qual é a sensação que você tem de estar ajudando outras pessoas a conquistar o mesmo sonho que anos atrás você tinha esse sonho e agora essas pessoas estão conseguindo? Primeiramente, um susto, porque eu não sabia que tinha essa capacidade de ajudar pessoas a passar no concurso. A primeira vez que uma pessoa chegou em mim e falou: professor, passei. Eu falei: mas peraí, você passou como? Com as suas aulas? Eu falei: com as minhas aulas? Ele falou: é. Eu falei: opa, então alguma coisa tem aí. Eu consigo ajudar alguém. Só conseguir ajudar eu vou conseguir ajudar outras pessoas. E isso vai dando um gás pra gente. Isso vai dando aí, incentivando a gente a continuar. Então, cada depoimento, e aí eu sempre peço pra vocês: você passou comigo, me dê esse depoimento, que é muito maior, gente. Vocês não têm noção tanto que isso ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. Então, assim, incentiva muito a gente do lado de cá a fazer. Isso, né? Eu digo, é que nem a gente, as pessoas que atuam mesmo dentro de sala de aula. Eu mesmo. Quando o menino aprende a ler ali, quando o menino aprende a escrever uma letra B, a professora fica toda feliz, né? Toda feliz e tudo mais, se sente realizada. A mesma coisa é o professor que dá aula para concursos públicos. Quando ele recebe esse depoimento, né, de tudo mais, professor, passei, ou professor, consegui fechar aquela matéria, nosso sentimento de, como eu posso dizer, de dever cumprido, né, é gratificante, né, professor? Eu recebi um depoimento, o último depoimento agora, vindo para cá, eu recebi um depoimento no carro de um aluno que fez o concurso agora, no domingo passado, agora, recentemente, e eram 15 questões de conhecimentos pedagógicos e a pessoa acertou todas. Ela gabaritei, professor, assistindo só as suas aulas. Então isso dá um ânimo pra gente. É esse tipo de coisa que faz com que a gente continue nosso trabalho. É o que vale a pena você, todos os dias, levantar, preparar um material, saber que vai ter alguém que vai aproveitar, nem que seja uma pessoa. Eu não preparo o material pensando em uma multidão de pessoas. Eu faço o meu material e faço a minha aula pensando em você que está aí do outro lado, pensando em você que não tem condições, pensando em você que às vezes tem um dinheiro muito contadinho para comprar aquele curso. Eu penso justamente em você para que você possa ter a mesma chance daquele professor lá da capital, por exemplo, ou aquele professor muitas vezes que já passou por vários cursos e não deu conta de entender aquele conteúdo. Então o importante é continuar o trabalho. E muitas pessoas chegaram em mim e falaram: professor, não pare. E isso dá motivação pra gente, porque a gente sabe que as pessoas estão realmente gostando do nosso trabalho. Estão ali vendo tudo que está acontecendo, acompanhando, né?
E acreditando no seu trabalho e ver o fruto desses resultados, eu sei que é muito gratificante. Muito gratificante. Agora aqui vamos entrar para as perguntas do nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo do Telegram, é só pesquisar Concurseiros da Educação. Então, temos um grupo de estudos também, né? Onde compartilhamos vários materiais, enquetes e tudo mais. Então, você pode estudar, sim, gratuitamente, com qualidade. Então, a pergunta aqui é do Gustavo Silva. Ele está perguntando o seguinte. Estou começando agora a estudar para concursos públicos. Qual é a disciplina que devo iniciar? Então, Gustavo, muito obrigado pela pergunta. E eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: comece sempre pela história da educação. Procure um bom livro, por exemplo, Saviani é um bom autor para você começar a ler ali a história da educação de Saviani. E você pegando o livro dele, você vai descobrir que as tendências pedagógicas começam a fazer sentido. Por que que você tem a questão da legislação e como é que a legislação ela foi sendo construída a partir dessa história. Por exemplo, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, de Saviani, é um livro que vai te ajudar bastante nesse sentido. Partindo ali da história da educação, você vai para tendências pedagógicas, depois você vai para legislação, bases psicológicas, ou dependendo do estado onde você esteja, psicologia da educação, e a partir daí, você vai abrindo as possibilidades para outros assuntos. Então, parta sempre da história da educação, porque ela vai te ajudar a dar sentido a todo o conjunto que você precisa estudar em conhecimentos pedagógicos. Então, show de bola, professor. Agora, a Lidiane Gomes, ela quer saber o seguinte: montar meu próprio cronograma de estudos realmente dá resultado? Lidiane, é importante frisar que o cronograma de estudos ele não garante a sua aprovação. O cronograma de estudos ele é para a pessoa que precisa ser muito disciplinada dentro desse aspecto. Existem pessoas que não precisam de um cronograma de estudos. Agora, se você tem a necessidade de percorrer este percurso de forma bem linear, use um cronograma de estudos. Eu, por exemplo, não usava. Eu sempre pegava a matéria do dia que o professor vinha, porque às vezes mudava ali no meu próprio momento, mudava. Então, eu pegava a matéria do dia e ali eu fazia tudo que eu podia em cima daquela matéria. Eu revisava, fazia questão, fazia mapa mental, fazia de tudo para fazer aquele assunto ali me ajudar. Então, para você, se valer a pena, faça. Se não, você pode realmente abrir uma aula de um professor no YouTube e assistir a aula e fazer acontecer a partir daquela aula. E é com você. Não é garantia de aprovação, mas tem gente que consegue passar sim com esse tipo de estratégia. É só uma estratégia, tá? Então, obrigada, professor, ótimo o seu recado. Então, a Franciele França, ela perguntou o seguinte: quais são as legislações que são cobradas nos concursos da área da educação? Pois não quero focar somente quero focar em vários concursos para minha área de professor. Franciele, importante, parabéns por você estar estudando, e parabéns também por você estar se preocupando com legislação educacional. Quando a gente estuda legislação educacional, você tem algumas que você não vai escapar dela nunca. Vai ser LDB, BNCC, as normas constitucionais elas vão despencar na sua prova e as DCNs da sua área. Você precisa focar nas DCNs da sua área. Tem muita gente que fala para mim: professor, eu sou da educação infantil, eu preciso estudar DCNs do ensino médio. Não, para que você vai estudar? Você vai perder seu tempo. Estude DCNs gerais para educação básica e estude DCNs para educação infantil, se você vai fazer o concurso para essa área. Igual, por exemplo, vou pegar aqui do Distrito Federal. O professor de atividade do Distrito Federal, se ele for estudar DCNs, ele precisa estudar DCNs gerais para educação básica, do ensino fundamental e da educação infantil, porque ele vai fazer um concurso que vai dar direito a ele a fazer, e da EJA também, tá? Porque a gente pode dar aula para a EJA também, e aí você precisa dessas DCNs. Então, você precisa focar na legislação da sua área, mas LDB, BNCC, Plano Nacional de Educação, normas constitucionais, você não tem como escapar disso. Vai cair, né, professor? Vai cair. Então, o Miguel Pontes fez a seguinte pergunta: videoaulas ou PDF, qual dão melhores resultados? Depende de você. Depende da forma que você aprende. Se você é auditivo, a videoaula. Se você é um bom leitor, se você é visual, o PDF. Eu sou sinestésico. O que isso significa? Tanto videoaula como qualquer uma das estratégias que eu traçar, eu preciso ter uma
estratégia mais ativa. Fazer mapa mental, eu coloco o caderno do lado, faço mapa mental, gravo o que eu tô falando, eu vou riscando, resolvendo questões. Então, depende da forma que você aprende. Eu indico para você fortemente, faça os dois. Una os dois, porque você vai ter aí o melhor dos dois mundos. Você vai ter o melhor da videoaula e o melhor do PDF. O PDF é autossuficiente, ele é muito bom, mas existem coisas que só a subjetividade do professor vai te ajudar a entender. Então, una os dois que você vai ter realmente aí super. Mas, professor, só consigo um. Então, veja no que você é melhor. Sou visual, PDF. Sou auditivo, você vai para a videoaula, beleza? A pessoa tem que descobrir, né, como ela aprende, né? A forma de aprendizagem. A melhor forma de aprendizagem. Porque a minha é diferente da sua, diferente de todos e tudo mais. Então, vamos para a nossa última pergunta. Então, a Rosana Andrade, ela quer saber o seguinte. Quantas horas de estudos devo estudar? O máximo que você puder. Rosana? É o nome dela, é Rosana? Rosana Andrade. O máximo que você puder. Mínimo. Não tenho tempo nenhum, professor. Eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou 60 horas, trabalho, não consigo estudar. Estude nos intervalos, estude no final de semana, estude de madrugada, minha irmã. Durma só um pouquinho, diminua um pouquinho aí o horário de dormir e vai estudar um pouquinho, entendeu? E outra, sem tempo, dica de ouro. Anote aí, ó, de amigo para amigo. Aqui eu vou falar para você, gente que passou só com essa estratégia que eu vou dizer. Resolva muitas questões. Se você não tem tempo, resolva muitas questões. Surgiu uma dúvida, vá assistir a videoaula ou vai ler o PDF daquele assunto que você não deu conta. Se eu tô fazendo ali, tô arrebentando de fazer questão e tô acertando tudo, eu vou estudar isso pra quê? Eu vou só continuar pra chegar na prova bem. Mas chegou lá um determinado assunto. Caramba, isso daqui, desse camarada, desse autor não que entendi. Eu não... Vou lá e assisto a videoaula. Seja cirúrgico, pontual, pra quem não tem tempo. Agora, se você tiver tempo, meu amigo, minha amiga, vá com força. Faça um cronograma. Se você não quiser fazer um cronograma, assista a aula do dia e faça o seguinte: questão teórica, depois você vai para a resolução de questão, depois vai para a revisão. Lembrando sempre, aula no máximo 30 minutos, você não vai conseguir absorver mais do que isso. Depois resolva no mínimo 20 questões daquele assunto, faça um mapa mental ou um resumo de sua preferência e aí você vai com certeza conseguir fixar o assunto. Muito obrigada, professor. Então, assistam esse podcast várias vezes. Compartilha, curta aqui. Você nem precisou de mentoria. O professor já deu aqui, ó, de graça, ó, conteúdo de qualidade, dicas que realmente são verdadeiras e que realmente ele viu por vários motivos, várias pessoas e por ele mesmo que realmente deu resultado, não é isso, professor? Isso, muito bem. Eu faço sempre eu falo sempre aquela questão. Não desista. Você é capaz. Só você vai ser a pessoa que vai impedir a sua aprovação. Não acha que você é limitado ou limitada o bastante para não passar. Se você não tem tempo, vai estudando dentro do seu ritmo, não pare. E busque sempre pessoas que estão preocupadas com a sua aprovação. O meu objetivo de vida é ver você que está conosco sendo aprovado. Eu fico muito satisfeito quando isso acontece. Não existe dinheiro nenhum no mundo que pague a aprovação de uma pessoa, porque eu sei que vai mudar a sua vida. Agradecer a você, professora Jennifer, a produção, a você que está aqui conosco. E se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber notificações aí de mais podcasts. Então, esse foi o recado do professor para você que está iniciando agora, para você que está pensando em desistir. Esse foi o recado do professor Vitor Soares, com muito carinho e dedicação. Então, pessoal, é isso. Estamos encerrando mais um podcast. Obrigado, professor, por ter aceito o convite. Gostei muito do nosso bate-papo, da nossa conversa. Aprendi muito também, porque nós que somos professores, a gente aprende com os alunos e também com outros colegas, né, de profissão. Obrigada pela experiência incrível que você compartilhou e parabéns pela sua aprovação, parabéns por estar onde você está hoje, ajudando milhares de pessoas e vendo que isso realmente está dando resultado. É isso, pessoal, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever e fique conosco que teremos mais podcast, mais aulas gratuitas, mais atualizações. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.